5, 4, 3, 2, 1, 0. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa tarde, bom dia. Bem-vindos aqui à nossa sétima aula, né? E na verdade é uma aula extra, uma aula de bônus que vocês ganharam porque o Dia da Produtividade, o Dia Mundial da Produtividade aconteceu no meio do curso. E para comemorar a gente criou então essa aula extra aqui, que ela vem para ser um apanhado das aulas anteriores. Eu não vou fazer apanhado coisa nenhuma, porque tem muita gente entrando, começando a fazer o curso agora, tá todo mundo, cada um tá no momento do curso, então não dá para fazer um apanhado nesse momento aqui, mas a gente vai fazer algumas coisas interessantes, né? Olha, eu estou tentando fazer a transmissão de uma outra forma hoje, eu estou tentando fazer usando do Zoom para o OBS, e não do OBS para o Zoom, como eu fiz até agora. Então, eu vou tentar algumas coisas aqui diferentes, vou começar aqui compartilhando a tela. Deixa eu escolher a tela que eu quero compartilhar. E eu imagino que vocês devem estar vendo agora a imagem grandona lá do Luciano, né, da Produtividade Antifrágil. Vamos ver aqui o que nós vamos... O que eu tenho que fazer? Eu tenho que botar o zoom aqui, né? Ou tenho que botar... Tá aqui, agora certo. Eu tenho que pensar no meu povo no povo do YouTube também. Muito bem. Vamos lá, moçada. Olha aqui, eu vou fazer uma rápida lembrança de algumas coisas legais que aconteceram durante esse curso aqui. E que esse curso aqui está vindo na esteira do último... Da última aula, quando eu terminei falando lá dos 60 por 40, vocês vão lembrar, né? Falando daquela coisa do planejamento que deixa um espaço muito grande para as coisas que vão acontecer, para o imprevisto, né? E tem coisas que aconteceram ao longo do curso que tem tudo a ver com aquilo, né? Então, lembrando aqui coisas que aconteceram, olha só. O curso, no final das contas, a gente só foi saber do tamanho dele quando terminou de montar o curso, porque aconteceram várias coisas ao longo dele. Então a gente lá no começo prometeu, olha, são 6 módulos, é mais ou menos assim, mas eu não tinha a menor ideia de que tamanho seria. Quando ele terminou, eu pude olhar e falar muito bem, depois dessa aula aqui eu sei o tamanho dele. Então ele ficou com uma introdução, ficou com 6 módulos, deu 64 páginas de conteúdo, cada página dessa tem dentro dela uma série de coisas, 33 vídeos, 25 áudios, 33 PDFs, 2 e-books, 27 horas de conteúdo. Cara... Quando ele nasceu, eu estava imaginando 13, 14, 15 horas de conteúdo e assim meio forçado, né? Deu 27 horas de conteúdo. Eu fiz agora um benchmark essa semana passada aí com outras pessoas que estão fazendo cursos, cara. A gente está 2 a 3 vezes maior do que os cursos que eu tenho visto por aí, né? Então foi uma surpresa esse número aqui, eu fiquei sabendo desse número, na verdade, hoje, né? E umas coisas legais que aconteceram ao longo do caminho, que eu lembrei aqui de alguns highlights, cara. O highlight de começar o curso e de repente apareceu do nada um e-book que não existia. Aquele e-book do Sair da Média, ele apareceu durante o lançamento do curso, do nada, né? Outro evento legal foi o Márcio Gastaldello ganhar o Kindle por ser o primeiro comprador, então fica uma lição para vocês. Quando alguém lançar um curso, corra comprar. Pode ser que o primeiro ganhe um presente, o Márcio ganhou o Kindle aqui, que ele foi um highlight no começo, e ele manteve a bola alta, porque os comentários dele no Telegram são assim, são imperdíveis, cara. Se eu pegar os comentários do Márcio, cada vez que ele terminava um módulo, se eu juntar os comentários dele, eu tenho uma resenha do curso lá, como pouca gente seria capaz de fazer, né? Outro ponto legal foi o Telegram, a gente realmente apostou bastante no Telegram e ele teve um desempenho muito interessante, continua pegando fogo lá, ele é muito dinâmico, né? Outro ponto foi a transcrição dos vídeos. Nunca esteve no programa isso. O vídeo ia entrar no ar e seja o que Deus quiser. E aí, por uma dica de algum dos alunos no Telegram, logo no começo, como é que é? Vai ter transcrição ou não? A gente olhou e falou, cara, enfia uma transcrição dos vídeos também, que isso aqui foi um produto a mais que apareceu a partir da requisição dos alunos, né? Outra coisa, a página do Dicas da Produtividade não existia, ela só surgiu quando começou a ficar muito rico a seleção de dicas que vocês estavam dando, a gente acabou optando por criar uma página também, isso aqui não existia no começo do curso, né? As playlists surgiram ao longo do curso também com uma ideia, a Bárbara teve a sacada e começaram a nascer e de repente elas viraram padrão ali dentro, acabaram se transformando até em momentos de interação, todo mundo lá foram bem legais as playlists, também não existiam no começo do curso, né?
E o programa Bastidores, que também surgiu do nada. Ele não existia, ele acabou nascendo no meio do curso e apareceu. Por que eu estou colocando esses highlights para vocês aqui? Porque quando eu parei para pensar agora, no final do curso, né? Eu parei para pensar nas coisas legais que eu estou me lembrando aqui, as coisas que foram criativas, excepcionais, únicas e sensoriais, foram essas aqui que eu lembrei, né? E o interessante disso aqui é o seguinte, eu acho que nenhuma delas estava no planejamento do curso. Elas não estavam no 60%, elas surgiram no 40%. E são elas que dão o molho. São elas que dão. A gente, quando parar para. Cara, o que você lembrou de legal? A gente vai lembrar de alguma coisa que surgiu nos 40% e não nos 60%, né? O 60% o que é que foi? Foi a preparação, foi a plataforma, foi a engenharia, foi a técnica, aquilo tudo muito bem trabalhado para dar espaço para aqueles 40% acontecer e aconteceu esse monte de coisas legais. E uma das coisas também que marcou muito e que não estava na proposta inicial do curso foram os convidados, cara. A aula, cada aula, quando eu imaginei, a aula de fechamento do módulo seria uma recapitulação do módulo, né? Vamos olhar e vamos recapitular. E aí, do nada, pintou essa ideia. Cara, eu acho que eu vou convidar alguém para estar aqui e bater um papo com a gente, para trazer um insight diferente. E, de repente, isso aqui ganhou uma riqueza absoluta. Olha, trouxemos aqui um cara focado em performance, focado na resiliência, que foi o Carmelo. Trouxemos um anarquista corporativo, que falar de vendas, que foi ali o Jordão, né? Depois veio o Léo e a Kel, para falar daquela coisa da loucura da vida deles, dos nômades digitais, né? Aí vieram os dois professores lá para falar um pouco do cenário da produtividade brasileira. E isso aqui não estava no curso e não era para estar. Isso aqui era uma live de vendas do curso, né? Mas ficou tão legal que acabou entrando no curso como conteúdo, e tem conteúdo legal ali, né? Depois veio o Nylon, a gente trouxe um pouco de literatura, um pouco de poesia para dentro do curso. O Aquiles, né? Aquela loucura dele, o baterista de heavy metal, falando de produtividade para a gente. E cada momento desse aqui foi uma surpresa. Eu não sei dizer para vocês qual live foi mais legal. Cada uma delas teve uma performance, teve uma apresentação, foram muitas legais, muitas lives legais. E aí pintou essa aula extra, e para essa aula extra eu precisava de alguma coisa diferenciada. Eu falei, pensando o que fazer, então eu resolvi convidar uma pessoa para estar aqui conosco, ninguém mais, ninguém menos do que o primeiro e único Márcio Balas. O Márcio Balas tem um Leadercast com ele, eu proponho a vocês que assistam, ouçam depois, porque a história dele é sensacional. E o Balas vem aqui para estar conosco hoje, dividindo algumas ideias. Eu acho que ele já está por aí. Ali está o Márcio Balas. Abre o seu microfone, Balas. Balassan, abre o microfone e diga aí. Aí está. Olá. Tudo bem, Luciano? Tudo bem, turminha? Hello. Estão me ouvindo? Quem estiver me ouvindo, dá uma sacudida assim na mãozinha, só para ver se estão me ouvindo. Olha que bonito. Todo mundo ouvindo. Obrigado. Por que Márcio Balas? Vamos lá. Porque a hora que eu terminei aquele bloco do último módulo, né? E falei aquela coisa dos 60 por 40, cara, o que era aqueles 40 que eu estava falando? Cara, aqueles 40 é a improvisação, cara. É você criar, é você do nada ter uma sacada. É você estar aberto para as coisas acontecerem. Você estar preparado para que as coisas aconteçam e você tire proveito delas. E quem for perspicaz vai lembrar que o curso começou assim. Eu abro o curso com o conceito de antifragilidade, que diz o seguinte, cara, eu não só desempenho bem na crise ou naquilo que não tem controle, como eu preciso disso para acontecer, né? Quanto mais eu tenho do inusitado acontecendo, melhor eu vou performar, porque eu preciso disso. Eu me preparei para que isso aconteça. Eu quero que venha, né? E na hora que eu estava pensando no convidado, eu falei, cara, quem melhor do que um mestre do improviso, um cara que tem uma escola de formação no mundo dos clowns, né? Ele vai aprender a ser o clown, que é um tipo de palhaço, é trabalhar, de fazer graça. E um belo dia ele tromba com essa coisa do conceito do improviso e acaba se transformando num mestre com cursos fantásticos sobre inovação, traz essa ideia para dentro das empresas. Além de ser um papo delicioso, eu já gravei com ele 2 Leadercasts, um se perdeu e não foi pro ar. É o único cara que tem 2 Leadercasts gravados e um perdido. E aí eu falei, cara, vem aqui conversar com a gente, eu quero bater um papo com você a respeito dessa coisa do improviso e da sacada, e acho que ele vai trazer pra gente uns insights muito legais, né? O Balas tem hora para terminar, então não vai dar para ser aquele papo comprido, nós vamos ter que terminar às 8 horas, então eu vou dar uma largada aqui. Grande Márcio Balas, seja muito bem-vindo aqui ao nosso módulo, né, de o fechamento, né, do curso Produtividade Antifrágil, cara.
Obrigado, muito obrigado. Obrigado, galera que está por aí. Que honra ser convidado para você. Tinha me falado do curso, mas não sabia que tinha tanta coisa. E é muito legal isso que você falou dos convidados, né? Porque você acaba trazendo gente com olhares diferentes, né? Que dá insights diferentes. É sempre bom, né? Bater bola com outros. Mas estou por aqui. O que você quiser, estou a seus dispores. Vamos lá. Meu cara, eu queria trocar uma ideia contigo a respeito daquele papo que a gente bateu no Leadercast, né? Quando você começou a conversar comigo, me contar sobre essa coisa do improviso, né? E contando o seguinte, cara, que o improviso, de improviso não tem nada. Ele tem um baita estudo, ele tem um preparo, ele tem uma organização, cara, que é a cara daquilo que eu tenho falado desde o começo do curso aqui, né? Então eu queria conversar um pouquinho sobre isso com você e queria que você desse um toque pra gente aqui de como é que funciona essa questão de você tirar do nada a tua arte, né? Vamos lá. Legal, você falou uma coisa que é muito legal, porque você já me conhece, mas as pessoas demoram às vezes para entender que improvisar não é fazer qualquer coisa, não é fazer de qualquer jeito, não é fazer, vou improvisar. Não, para a gente improvisar, a gente precisa saber do assunto sobre o qual a gente está improvisando. Né? Às vezes, quando eu faço palestra corporativa, workshop corporativo, eu tenho essa dificuldade, às vezes, até para o cara comprar, porque ele tem medo, não, mas aqui a gente é organizado, não, mas aqui a gente tem planejamento, né? E não é excludente, né? Para a gente improvisar, a gente precisa saber do assunto sobre o qual a gente vai improvisar. Agora, improvisar, o que é? Eu estar aberto, livre e disponível para aquilo que eu me propus a fazer. Então, por exemplo, você dá um curso, dá uma aula, qualquer um que dá aula sabe como funciona. Você prepara uma aula, você estuda, você sabe do assunto, você fez anos disso, só que quando você vai ali para dar aquela aula, coisas vão acontecer, imprevistos vão acontecer. E o improviso é a arte de jogar com aquilo que acontece com a gente aqui, agora, no momento presente. Uhum. Jogar com aquilo que acontece com a gente no momento presente. Interessante. Você sabe que tem um pessoal, ou tem algumas pessoas que dizem que sorte nada mais é do que preparo, a oportunidade que surge para quem está preparado, né? Eu imagino que o improviso seja uma coisa muito parecida, quer dizer, pode aparecer uma oportunidade fenomenal para alguém que não está preparado. E transferindo isso para o trabalho que você faz, você, quando a gente conversou, deu um toque lá que foi muito interessante, que foi como receber a influência da pessoa com quem você está interagindo de uma forma positiva para que aquilo gere uma outra coisa, né? Então, conta pra gente, descreve pra gente como é que funciona um quadro de improviso. Quando vocês sobem lá em 2, 3 caras no palco, como é que funciona isso? O que é que acontece? Legal. Uma pergunta para vocês que estão assistindo, levanta só o dedo assim, quem já assistiu alguma coisa de improviso na internet, ou na TV, ou ao vivo? Levanta o dedinho, só para eu saber quantos, tá, maioria. Quem nunca assistiu nada de improviso? Levanta a mão, dos que estão com a câmera aberta, quase ninguém. Legal. Assim a gente já sai de uma coisa dada, né? Porque antigamente as pessoas não conheciam o improviso, hoje virou uma coisa mais vista, né? Então, assim, quando vocês assistem um jogo de improviso, seja na internet, ou os programas que quem viu na TV é tudo improviso, foi o programa que eu apresentei lá, para a gente colocar um quadro, né? Um jogo no público, ali no teatro, para o teatro ver ao vivo, antes a gente tem uma preparação. As pessoas, às vezes, acham que a gente prepara a cena que a gente vai fazer. Às vezes a pessoa vê uma cena e fala, nossa, mas vocês tinham meio pensado? Não. A gente nunca prepara a cena que a gente vai fazer. Essa cena, ela é realmente criada na hora. Por isso que a gente pega alguns elementos do público. A gente pede, público, falem pra gente um lugar. Vai acontecer num parque. Quem vão ser os personagens? Vai ser um pedreiro e uma costureira. E qual vai ser a relação deles? Eles são amantes. E aí a gente constrói a partir disso. Então, isso tudo é feito na hora. Só que antes de colocar o jogo ali no teatro, o que a gente fez? A gente treinou, ensaiou a mecânica do jogo, né, que a gente faz. Então, por exemplo, tem um jogo que é um jogo bem conhecido, que é o jogo do troca, né, que a cada vez que alguém fala uma frase e o mestre de cerimônias fala troca, ele tem que achar uma nova frase, né? Então, vou dar um exemplo. O improvisador fala, bom dia, eu queria uma Coca-Cola. Troca, um Guaraná. Troca, não quero nada, não. Então, por exemplo, essa é uma mecânica de jogo, né? Chama-se jogo do troca. Então, quando a gente foi, antes de fazer ele pela primeira vez, o que a gente fez? Fez na sala de ensaio, só gente fechado, fez de diversas maneiras,
fez com vários times diferentes, e uma vez que a gente sacou, bom, tá mais ou menos bom, tá o que a gente chama de nota 6, tá, então a gente mostra para o público. Aí o público vê, a gente colhe o feedback do nosso cliente, né, que no caso é o público, então a gente colhe feedbacks instantâneos, o cara tá rindo, não tá rindo, nessa hora ele riu muito, riu pouco, então a gente ouve tudo isso e vai adaptando a cena, e vai mudando a cena conforme a gente vai ouvindo as risadas, e depois, quando acaba o espetáculo, a gente depois de 2, 3 dias vai na casa de alguém, assiste os jogos e fala, olha que interessante, você podia ter feito isso, olha isso, a gente não se deu conta, mas isso é muito mais engraçado do que isso. Então, esse é o processo de transformação do nosso produto, né, digamos, em uma coisa que realmente vai ao público, né? Então, é assim mais ou menos que a gente trabalha nos bastidores do improviso. Você tem feito bastante coisa no universo corporativo, né? O pessoal tem chamado você lá e chama de duas formas. Eu chamo o Márcio Balas para ser o MC, né, o mestre de cerimônias do meu evento, que é uma coisa, mas você também desenvolveu palestras, tem empresas te chamando lá para você falar sobre inovação e essa coisa. E é interessante você chamar um clown para fazer uma palestra sobre inovação dentro de uma empresa que tem processos, que tem regra, que é tudo, toda tem uma certa formalidade, etc e tal, né? Como é que você começou a fazer isso, Balas? E como é que você recebeu esse tipo de público que está num ambiente que, sabe, eu desenvolvo, ao longo do tempo, eu como palestrante, né? Eu bato o olho na plateia e na segunda reação que a plateia tem, eu já sei como é que funciona a liderança daquela empresa. Eu sei se ela é ultra hierárquica, se a liderança é muito forte, se é uma liderança mais amigável, pela reação das pessoas. Deixa eu fazer uma piada, falar um palavrão e as pessoas dão risada olhando pro chefe, né? Todo mundo ri, mas olhando pro chefe, então você já sabe como é que é o desenho ali, né? Como é que você encaixou essa tua irreverência e tudo mais dentro desses ambientes de trabalho profissionais? Legal. Você sabe que você falou essa coisa do chefe, eu já respondo, me lembrou uma historinha. Quando eu trabalhei no SBT, eu apresentei um programa com a filha do Silvio Santos, né, com a Patrícia Bravanel. E aí, o Márcio Gastadel tá fazendo assim, ai meu Deus, eu apresentei lá mesmo. E aí, eu queria muito assistir como trabalhava o Silvio Santos, porque todo mundo, né, ama o Silvio Santos, ou pelo menos admira, ou gosta, ou conhece, né, apesar de estar numa fase aí mais senil, aí, delicada da vida dele, mas, enfim, e aí eu queria ver como ele faz para ter essa relação com o público. Eu pedi para assistir o programa dele. E aí eles me deixaram, é toda uma burocracia, porque o Silvio é super, todo mundo quer ver ele, né? Então não é assim. E aí, como eu era apresentador da casa, dava com a filha dele, me deixaram. E eu fui lá assistir, eu falei, olha, eu queria ir desde o começo, desde que ele chega. Beleza, beleza. E aí eu fui, cheguei lá cedinho, e aí a plateia tá tudo pronto, e 1 hora antes do programa dele começar, ele chega no auditório, 1 hora antes. E eu já falei, uau, que legal, ele chega muito antes, não é que ele é dono do canal, de tudo. E aí ele chega, entra lá, e as pessoas ficam loucas, assim, loucas, tipo, ele é um ídolo, assim, não sei se vocês têm noção, mas ele é um cara, assim, muito ídolo. E as mulheres ficam loucas, gritam, tal. Aí, o que ele faz? A gravação não começa ainda, ele pede para todo mundo sentar, fala obrigado. Aí ele agradece super fofo, assim, low profile mesmo, fala, olha, muito obrigada a todas vocês, eu sei que cada uma de vocês tinha coisa para fazer nesse momento. Tinha um programa, tinha um trabalho, e escolheram vir até aqui. Então, agradeço muito que vocês... E elas ficam lá todas, assim, né? Então, você vê que ele faz o que quando eu dou aula de improviso para apresentação, assim, aquecimento de público. Isso que você falou, Luciano, que você solta uma piada, fala uma coisa, tal, e você já sente a plateia. Ele fica lá para sentir a plateia, porque ele entende que aquela plateia que vai dar energia para ele durante a gravação toda. E aí, no meio de tanto, ele fala uma coisa, brinca com uma, brinca com outra. Aí ele conta para elas, assim, ele fala assim, olha, vocês sabem que uma vez eu contei uma piada aqui. Aí todo mundo riu, menos uma pessoinha lá no fundo. E eu fiquei encucado. E aí eu falei para ele, você, como é que é o seu nome? Eu falei, meu nome é Ademir. Ademir, eu contei uma piada, por que você não riu? Aí ele falou, sabe o que é, seu Silvio? É que eu não trabalho aqui, não. Aí e daí ele conta essa anedota e todo mundo ri e acha engraçado. Mas eu me lembrei disso, né? Porque piada que chefe conta, né? Todo mundo acha muito engraçado. Mas voltando à sua pergunta, que eu fiz um parênteses gigante, você me perguntou sobre o trabalho corporativo, né? Isso que o ambiente formal, isso, né? Trazendo um clown para ensinar o quê?
né? Boa. Boa. Quando eu comecei a dar aula, de quando eu voltei ao Brasil, que eu morei fora e comecei a dar aula, eu tive um aluno que depois de 2 anos falou assim, Balas, isso que você faz tem tudo a ver com o mundo corporativo. Eu falei, oi? Como assim mundo corporativo? Não, isso é artístico, não tem nada a ver. Balas. Era aula de quê que você dava? Eu dava aula de palhaço. Ah, muito bem. Era um curso de palhaço, formação de palhaço. Perfeito. Isso, obrigado. Curso de palhaço, especificamente de palhaço. Para as pessoas aprenderem a máscara, o nariz vermelho. E aí, esse cara falou assim, e eu falei assim, você acha? Acho que não. Ele falou assim, eu tenho uma empresa de treinamento, será que eu posso te vender numa proposta, colocar numa proposta? Eu falei, pode. E aí ele ofereceu para um cliente, porque ele dava aulas de criatividade, mas isso há 20 anos atrás, quando a criatividade não era um assunto da moda. E aí não passou. Aí ele ficava tentando me colocar todas as propostas, porque ele gostava muito de mim. Mas ninguém comprava. Até que um cliente, acho que foi Natura, alguém que tem assim, um cliente com essa mais visão de, né, aceitou, e eu fui lá, dei uma aula e foi incrível. E ele falou, tá vendo? Eu falei para você. E aí a gente foi pensando junto, e aí que eu entendi que essas coisas que eu falo no improviso e no palhaço têm a ver com o mundo corporativo também. E aí que eu comecei a fazer essas ligações ficarem mais claras, né, de conseguir explicar para as pessoas que o processo criativo a gente tem como beber um pouco do improviso do palhaço, a gente tem como ter preparação para ser mais criativo, a gente tem como, para a gente ter um time que joga junto, a gente precisa ter alguns preceitos que a gente tem no teatro e que muitas vezes as empresas não entendem, não sabem, está cada um por si. Então, aí que eu comecei a fazer essa incursão no universo corporativo e aí que eu virei um palestrante, tal. Mas nem foi uma coisa que eu pensei, foi uma coisa que foi acontecendo, e aí a galera da empresa foi me dando feedback de que era muito legal, que tinha muito a ver, e aí que eu comecei a fazer esse tipo de coisa aí. Quer dizer, você não foi estudar para pegar o teu conteúdo e adaptar para o universo corporativo. Você levou o que você tinha na sala de aula, e aí, com o tempo, você foi mudando isso para adaptar ao universo? Sim, perfeito. Foi exatamente o que eu fiz. Eu peguei mais ou menos o que eu fazia e levei. E aí eu fui colhendo, por exemplo, tinha coisas que eu falava, no começo eu falava muito sobre escuta, que também lá atrás era uma ação escuta. Como assim escuta? Todo mundo escuta. Eu falava, não, a gente tem uma coisa que a gente chama de escuta periférica. O ator, o improvisador, ele tem que escutar tudo o que está acontecendo durante a cena. Ele tem que escutar o parceiro dele, ele tem que escutar o público que está lá, ele tem que escutar se acontece alguma coisa, ele tem que estar escutando tudo lá. A mesma coisa quando alguém vai fazer uma palestra, alguém vai dar uma aula, alguém vai apresentar para o cliente. Ele tem que estar lá escutando tudo que está acontecendo. E eu lembro, por exemplo, no começo eu falava escuta, e o cara, um consultor, falou, Márcio, olha, você fala sobre escuta, só que como assim? O que você quer dizer de escuta? Né? E aí eu falei, nossa, eu preciso mudar o jeito de falar. Né? Então, e eu comecei a entender os conceitos das empresas, o que a galera está falando, o que pensam sobre inovação, o que é agilidade. Agilidade é um conceito que eu conheci há pouco, agile. Já ouviu falar de agile? Nunca tinha ouvido falar. E aí, quando eu dei minha palestra, o cara falou, meu, o que você fala tem tudo a ver com agile. Claro, a gente é agile, né? Mas, enfim, aí acontece aí, eu vou estudo um pouco, aprendo, né, para poder conversar, fazer essa conversa acontecer, né? Você deu um insight muito legal aí. Eu estava tentando me lembrar, enquanto você falava aqui, de um Leadercast que eu fiz, e eu não me lembro se foi com o Henrique, eu não me lembro quem foi, qual deles que falou exatamente isso. Falou, cara, de você sentir o ambiente. Ele usou um termo lá que eu não estou conseguindo me lembrar aqui, mas eu vou me lembrar uma hora dessas aí. Que ele falou de você cheirar o ambiente, tá ligado, tá conectado, a antena parabólica, ela tá ligada. Eu tô aqui fazendo o meu trabalho, mas eu percebo o que tá acontecendo em volta de mim, né? Então, se você é alguém que quer tirar proveito da circunstância, inclusive das crises dos momentos, cara, eu tenho que estar totalmente antenado ao que tá acontecendo em volta para poder ter as sacadas. Palestrante faz muito isso, né, cara? Eu entro para fazer a palestra, eu tô totalmente conectado no ambiente. Tem um banner lá no fundo que já me deu um gancho e eu vou usar o banner para no meio da palestra. Então, os caras olham aquilo e falam, cara, então, peraí, esse cara não é uma máquina repetindo um conteúdo, ele tá adaptando esse conteúdo para cá, né? Então, o humorista tem muito disso, né? De escolher alguém na plateia e já criar toda uma cena em cima de uma pessoa por causa da roupa que ela tá vestindo ou o cabelo que ela tá usando. Isso aí é uma sacada que vem ali, né? Eu até comentei com você, quando você veio aqui, que uma coisa que me chamava muita atenção, eu fiz um programa de televisão com Caju e Castanha. Sim, repentista. Né? São dois caras que vêm na linha do repente, né? O que é o repente? São dois caras que estão tocando músicos,
Um faz o verso, o outro pega aquilo e solta, e eles pegam qualquer coisa. Então eu tava com eles lá no programa e eu falei, cara, deixa eu ver a sacada para ver o que eles já têm pronto e como é que eles pegam e colocam coisas no que tá pronto. E não dá para ver, cara, porque não é que o cara tem uma frase pronta que ele simplesmente tira o nome do Alfredo e põe o do Luciano. Evidentemente isso vai acontecer em algum momento, mas é tão rico o esquema. Eu falei, cara, esses caras desenvolveram um gatilho. E o gatilho deles faz rima, cara. Ele consegue falar uma palavra agora e já sacar uma rima para a próxima. Eu me enrolaria inteirinho para fazer uma coisa dessa, né? Que tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui. Esse tipo de habilidade que eu vejo no Caju e Castanha, a habilidade que eu vejo em você de sacar uma piada do nada, isso é treinável, cara. Essa coisa a gente desenvolve essa habilidade. Você pode aprender a fazer isso aí ou tem que ser inato? Sim, você já sacou a resposta, que eu acredito piamente, sim, é possível ser treinado, sim. Eu falo isso quando eu falo palestra de criatividade. Criatividade é a mesma coisa. Ai, não sou criativo. Não tem esse papo. Todo mundo é criativo e todo mundo é capaz de jogar, de improvisar. Mas pode ser que tem mais jeito para a rima. Pode ser. No improviso, às vezes acontece. Um tem mais jeito para música, o outro tem mais jeito para rima, o outro tem mais jeito para sacadas que são intelectuais, né? Porque tem a ver com background, né? Você que é um cara que lê muito, estuda muito, se eu fosse falar, bom, vamos fazer um jogo de improviso, que eu vou treinar você, eu pensaria, bom, vamos fazer um jogo de improviso que tem muita fala, que tem discurso, porque você já tem esse background na vida, né? Então, sim, é treinável, né? E o que eu ensino muitas vezes, e tem uma coisa que eu acho que ela é um dos inimigos da criatividade, do palestrante, você sabe, quando vai para a cena mesmo, para o professor, quando vai para a aula e fica esquecendo disso, que é a gente julga demasiadamente, a gente é muito julgador. O ser humano não, o adulto, né? Antes eu falava ser humano e alguém falou, Balas, mas meu filho não é assim. Eu falei, putz, você tem total razão. E eu não tinha filho na época, agora eu tenho 3 e eu entendi o que ele quis dizer. A gente é julgador demais. O que é julgador? Essa vozinha que muitas vezes fica na nossa cabeça e que ela, às vezes, atrapalha o processo criativo, ela atrapalha aquilo que a gente está fazendo. Desde, por exemplo, a gente está numa reunião, e vamos falar fim do curso, fala, gente, vamos lá, brainstorm para os próximos cursos e tal. Quando a gente está numa reunião criativa, o que a gente quer? Que as pessoas falem suas ideias, deixem suas loucuras vir à tona, fala a coisa mais absurda, fala a coisa mais torta. Por quê? Porque uma ideia vai gerar uma outra ideia, que gera uma outra, que vem uma outra, que sai uma outra, que vem uma outra, e aí a gente tem um monte de ideia junta lá. Quando a gente está num processo criativo, mas a gente está com o julgamento, o que acontece? Não sei se vocês já viram quando alguém faz uma palestra, alguém faz uma pergunta, e aí você fica na sua cabeça, eu acho que é isso, mas será que eu falo? Não, não vou falar. Fala ou não fala? Ai, droga, ele falou essa ideia, droga, eu devia ter falado essa ideia, era minha, eu sabia. Você tem que falar a próxima vez, né? Já se pegaram nisso, alguém da gente balançando a cabeça assim? É isso que essa vozinha que atrapalha o processo criativo, essa vozinha julgadora, né? Então, um dos trabalhos que a gente faz no improviso, e que eu digo para todo mundo fazer, é começar a abaixar um pouco esse nosso julgamento, principalmente em momentos que a gente está fazendo alguma coisa. Você prepara uma palestra, você está no meio da palestra e você se deu conta que pulou um slide lá atrás. Ao invés de ficar, meu Deus, pulei o slide atrás, mas será que eu devia ter pulado? Não, não pulei, pulei, droga, não, próxima vez, né? Isso tira a gente do estado criativo, isso tira a gente do momento presente. Então, o trabalho muitas vezes é limpar, né, esse julgamento. E para isso, a gente vai treinar. O que é treinar? A primeira coisa é eu entrar em contato comigo, eu me conhecer, eu entender quem eu sou, eu trabalhar, às vezes, algumas coisas tipo meditação, ou mindfulness, ou aqui agora, ou qualquer dessas artes marciais que traz, yoga, pilates, qualquer coisa que traz a gente para o instante. Porque é a partir da gente que a gente cria. Então, a gente tem que entender que a gente é corpo e mente, não só a mente, que às vezes a gente fica só aqui. Então, esse é um pouco o treino, a gente treinar a gente para quando está na hora, aí você vai ser você mesmo, vai usar suas coisas, vai usar seu universo. E assim é meio que o processo, como funciona, né? Balas, tem o Balas do palco e tem o Balas da vida real? Sim, tem. São dois. Tem gente que fala, você é assim, tão divertido, engraçado com seus filhos. Às vezes meus filhos
querem me matar, né? Então não é porque a gente assina o palco que a gente assina a vida. O que eu tento fazer é trazer coisas que eu aprendi no palco para a vida. Isso sim, que é o que ensino, né? Então eu tento, às vezes eu me pego em momentos assim que eu tô... eu falo, não, calma, o que o palhaço faria agora, nesse momento, sabe? O que o palhaço falaria para você nesse momento? E muitas vezes a chave dos meus problemas está aí. Uhum. Sabe uma outra coisa que você falou para mim? Eu vou insistir nisso aqui, porque eu acho que isso é fantástico, cara. Você estava contando para mim lá durante o Leadercast que naquele jogo da improvisação, quando vocês estão duas pessoas, você está fazendo um jogo lá, vamos improvisar, tá? Então eu vou falar uma frase qualquer, você vai pegar e dessa frase vai criar uma outra coisa. E você disse para mim o seguinte, falou que o principal atributo nesse momento é você não usar o não, né? É você aceitar aquilo que está vindo. Comenta um pouco sobre isso aí, sobre como é que o não corta esse processo. Perfeito. Você é bom aluno, hein, Luciano? Você sacou. Esse é o cerne de tudo, o princípio de tudo é o que eu chamo de sim. Né? Eu acabei chamando de olhar do sim, né? Já explico por que esse olhar, mas assim, o sim é o que a gente chama de aceitação. Então, primeira coisa, a gente diz sim pra gente, né? Que eu falei sim pra mim. Então, antes de entrar em cena, eu vou lá, eu faço um relaxamento, um aquecimento, entro em contato comigo, tiro meus problemas, deixo eles lá pra fora, esqueço meus filhos, esqueço o universo, porque aí eu totalmente presente. Aí eu abro os olhos e digo sim pro aqui e agora, onde eu estou. Aquilo que você falou, que é muito legal, você vai dar uma olhada ali na palestra antes de você entrar, você vai ver o que tem no palco, você vê que tem um banner com o tema do evento é inovação e alegria, e depois o terceiro sim é sim para o outro. Eu digo sim para o meu parceiro, para o meu co-criador, para o outro que está junto comigo, ou o público, né? Então, esse sim, essa aceitação, como isso se dá na cena, né? Vamos pegar, posso dar um exemplo com alguém dessas pessoas, Luciano? Por favor. Então vamos pegar um. Levanta o dedo assim, quem está com o microfone aberto, está para fazer um exemplo bem simples e prático. Qualquer um pode abrir, olha lá, o Paulo. Qualquer um. Paulo Figueiredo. Vamos, Paulo, abre seu microfone para a gente. Tá ouvindo, Paulo? Tudo bem? Estou sim, tudo bem. Você tá com quem aí, Paulo? Você tá com quem aí? No quarto eu estou sozinho, mas meus pais estão lá embaixo. Eu vou fazer um jogo bem simples com você. Vai ser um jogo que a gente chama sim versus o não. O seu papel nesse jogo vai ser o não. Você vai negar todas as ideias que eu der. E eu vou aceitar todas as ideias que eu der. Entendeu seu papel? Ok. Sim. Sempre que você nega, você dá um motivo por que você dá uma desculpa qualquer. Tá? Ok. Mas se nega, você acha todas as ideias muito ruins, tá bom? Jamile Mantovani, tá me ouvindo, Jamile? Levou um susto. Jamile, fala... Jamile, eu pensei, falaram meu nome. Jamile, desculpa, não estava programado. Jamile, eu quero que você fale. Eu e o Paulo vamos ser dois arquitetos. E eu quero que você fale aonde que a gente podia construir uma casa. Que local seria essa casa? Seria uma casa em que lugar que a gente vai fazer uma casa? Onde que você diria? Olha, eu vou falar o lugar que eu mais gosto no mundo. Então, vocês poderiam construir uma casa em Londres. Uau! A gente sensacional. Obrigado, Jamile. Pode fechar seu microfone. Imagina. Então, Paulo, nós somos dois arquitetos e vamos construir uma casa em Londres. E você vai tudo não, e eu vou dizer tudo sim. Eu vou fazer a introdução e aí eu quero que você dê a primeira ideia da nossa casa. Fechou? Fechou. Então vamos lá. Paulo, estou muito feliz porque nossa cliente Jamile Mantovani, ou melhor, Jamail Mantovani, ela fechou uma casa com a gente em Londres. A gente vai construir nossa primeira casa em Londres e eu queria saber como é que você acha que a gente pode começar, Paulo? Primeira ideia. A primeira ideia é convencendo-a a não fazer a casa em Londres. Convencendo a não fazer em casa em Londres. Gênio! Você é muito gênio. Conta pra gente por quê, Paulo? Por quê? Porque a gente tá aqui no Brasil, é muito longe, né? Ir até Londres e tal. Sensacional, é muito boa ideia. Casa no Brasil, fechou. Vamos lá, uma ideia qualquer para casa, para a gente dar o ponto de partida. O que você acha que a gente pode ter? Uma casa de 2 andares. Que tal? 2 andares. 2 andares também não, porque subir escada dói o joelho, né? Acho que
nosso cliente não vai gostar de uma casa de 2 andares. Tem razão, para que 2 andares? Todo mundo tem joelho hoje em dia. Não tem razão. Casa-terra, ótima ideia. Fechou casa-terra, a gente pode colocar piscina, porque todo mundo gosta de piscina e ela tem grana. Também não, porque piscina, ainda mais aqui no Brasil, onde, tem, por exemplo, agora a gente está no inverno. Quem vai usar uma piscina no inverno? Tem razão. Que piscina? Dá uma ideia você, então. Dá uma ideia você. O que você acha que a gente podia fazer? A ideia também não, porque meu papel não é da ideia, né? Nossa, meu papel não é da ideia. Você é um cara, você tem cara ensaio. E já sei, para terminar, e se a gente fizesse uma churrasqueira? Porque churrasqueira é verão, churrasqueira é inverno, churrasqueira é o ano todo. Cara, também não, porque churrasqueira ocupa espaço, né? Esse espaço da churrasqueira ela pode aproveitar para a casa do cachorro, uma outra coisa. Claro, casa do cachorro é muito mais importante, Paulo. Você é um gênio. Uma salva de palmas, palma de libras, todo mundo palma de libras pro Paulo. Obrigado, Paulo. Cara, você achou... O Paulo levou a sério, quando eu falei no negócio do poder do não, ele falou, eu vou falar não pra tudo, cara. Ele foi extremo, ele foi desde o início do jogo. Não quero. Mas esse é um exemplo legal que você estava dizendo lá, né? Como o não colocado assim, ele acaba tirando você do eixo, né? Porque você tem que construir em cima de uma negativa. Se ele compra isso aí e fala, vamos fazer a casa assim, cara, e eu acho que tem que ser uma casa igual a um castelo. Puta, vai aparecer um dragão. E aí vem o rei, e aí vem a espada, e esse negócio não tem mais limite. Um construindo em cima do positivo do outro, né? Sim, um pouquinho. Até eu ia perguntar para as pessoas que estão assistindo que observações vocês tiveram do jogo. Escreve aí no chat só para saber. Aprendi isso, percebi isso. Qualquer observaçãozinha pequena. Mas, assim, o cerne desse jogo é trabalhar, a gente entender que o grupo que quer ser criativo, a pessoa que quer ter cabeça criativa, ela tem que jogar muito mais no sim do que no não. Por quê? Porque, primeiro, se os dois forem não, a gente não consegue nem começar, né? Às vezes a gente faz esse exercício, é o não. E se a gente fizesse uma casa de 2 andares? Não, acho que não rola. Se a gente fizesse uma casa de 1 andar? Não, acho que isso não dá certo. Se a gente fizesse uma coisa? Não, né? É muito comum isso nas empresas. Se a gente fizesse uma coisa? Não, acho que isso aqui não rola. Se a gente fizesse uma coisa? Não, nem leva pro chefe que isso aqui dentro não dá certo. Eu tô há 10 anos, esse tipo de coisa, né? Antes da ideia, né, começar, né? Então, a pessoa que quer ser criadora, ela tem que trabalhar muito mais no sim, principalmente em trabalho de cocriação. Eu dizer sim para a proposta do meu amigo, do meu colega, do meu parceiro, não quer dizer que eu vou acertar qualquer merda que ele fizer e vou fazer... Não, mas eu estar disponível para o outro, eu estar aberto para o outro, né? Eu estar receptivo para o que vem do outro. Seja você um líder, né? Se você é um líder você tem que estar aberto ao que vem. Mas, Balas, eu sou líder, vou ter que aceitar tudo que meus funcionários querem? Não, óbvio que não. Mas se eles sentirem que você tem abertura para qualquer coisa que eles vão te trazer, eu tenho certeza que eles vão te trazer mais coisa. E mais coisa, maior a quantidade, mais a possibilidade de a gente ter uma ideia boa, né? E se você não é líder, também. Eu estou aberto, estou disponível para o meu grupo, meu parceiro. Um grupo bom é aquele que todo mundo percebe que está nesse espírito do sim, né? Então, é um jeito melhor para a gente trabalhar. Então, o jogo tem esse ensinamento que vem por trás, né? E tem um insight teu também, né? Que é você... Eu duvido que você entre em campo achando que a plateia é tua inimiga, né? Você nunca faz isso. Você não entra no palco falando, tô cheio de inimigo para me sacanear. Não, cara, esse povo veio aqui para rir, ele veio porque quer... É que nem agora, a nossa aula aqui, cara. O povo que entrou aqui, entrou porque, cara, estou indo lá para tirar um proveito do que vai acontecer com essa coisa que o Luciano está promovendo ali, né? Então, há uma predisposição da turma e eu tenho que usar isso a meu favor. Eu falo, se tá todo mundo nesse mood, eu não vou ter que entrar aqui para ficar convencendo o pessoal para dizer que eu sou legal. Não, cara, vamos entrar, cara. Tá todo mundo no mood, tá tudo positivo, né? Que é o poder o grupo do sim. Quando entra um não ali no meio, ele desmonta o grupo inteirinho, né? Que é aquela história que você abria a boca no meio da reunião, falei uma merda e desmontei. Eu já fiz podcast, já contei as histórias aí de eu participando de evento, num workshop maravilhoso, cara, na hora que todo mundo com aquela energia lá em cima, e aí o pessoal senta para conversar e um senhor que tava lá, falou, não gostei da atitude do fulano de tal. Cara, mas dava para ouvir o balde de água fria caindo no ambiente,
destruiu a energia toda e não voltou mais, cara. Com um cara que entrou na hora que tava todo mundo, ele veio e falou, cara, não gostei, aquilo destruiu. Então, você vai abrir a boca, cara, pensa muito bem, sabe? Essa boca que eu vou abrir agora vai construir ou vai destruir o que está sendo feito aqui, né? Cara, isso é genial. Balas, conversando com o Murilo Gun, nosso amigo Murilo Gun, o Murilo disse para mim que uma das coisas que pesou muito na decisão dele de migrar do stand-up comedy para o palestrante era uma carga que ele entrava no palco com uma carga nas costas gigantesca, que era a obrigação de fazer as pessoas rirem. Ele só seria produtivo no trabalho dele se a plateia risse, né? Então ele tinha essa obrigação, ele falou, cara, isso é um puta peso, porque se a plateia não tiver numa boa, se eu não tiver numa boa, a plateia não vai rir. E se ela não rir, eu vou tentar de novo, ela não riu, o cara destruiu o meu negócio. E ele falou, realmente é muito demandante. O palestrante não precisa fazer a plateia rir, precisa fazer a plateia refletir, né? Eu quero colocar isso na perspectiva do risco, né? O risco de você entrar num empreendimento, no teu caso, é entrar num palco com a puta carga nas costas, cara. Eu entrei aqui para, não vou falar rir, para divertir esse público, para fazer com que esse evento, que seria um evento formal, uma entrega de prêmio formal, pentelha, sacal, se transforme numa coisa de entretenimento, muito legal. Tem um puta risco nisso, né? Como é que você lida com o risco, cara? Como é que você trabalha para enfrentar essa situação de risco? Puxa, eu acho que tudo tem que ser risco calculado, né? Quando você fala de risco, a primeira coisa que vem à cabeça, que eu contei também para você na nossa entrevista, é quando eu fiz Palhaços Sem Fronteiras, que eu fui para os campos de refugiados do Kosovo. Quem é mais velho de 30? Levanta o dedinho assim, só para eu saber quem... As idades, opa, grande maioria, pelo jeito. Eu sei, Luciana. Eu fiz parte dos Palhaços Sem Fronteiras, que fazem expedições para lugares em guerra, em conflito. Até estava separando umas fotinhas aqui, porque eu vou fazer minha palestra e acho que eu vou até usar foto ao invés de usar slide. E foi o lugar de maior risco que eu tive. E as pessoas falam, nossa, mas você foi lá na loucura, que corajoso. Não, tem um risco calculado. O que acontece? Tem uma organização, que era o Palhaços Sem Fronteiras, que entra em contato com outra, que eram os Médicos Sem Fronteiras, e que falam para a gente, olha, aqui vocês podem ir, aqui vocês não podem ir, a gente estava sempre amparado, então você calcula o risco. É óbvio que você está no meio da guerra e pode acontecer alguma coisa mais assim, dentro do imprevisto mesmo, né? Então, a gente ia lá. E uma coisa, né, quando você fala assim, lidar com... Porque aqui, muitas vezes, é fácil fazer, porque assim, eu chego aqui no SESC, eu vou apresentar, ou na empresa, tem palco, tem luz, tem som, tem slides, né? Quando você chega num campo de refugiados, no meio da guerra, não tem nada. Eles nem estão sabendo que tem espetáculo, né? Então, eu até estava separando aqui, ó, vou botar uma fotinha aqui para vocês verem. Um dos campos que a gente chegou, tinha umas crianças que estavam brincando com um tanque de guerra. Eu nunca tinha visto um tanque de guerra, né? Então, a gente joga com aquilo, a gente brincou, fez uma cena brincando com o tanque. A gente fez outra coisa que também que é muito diferente, foi muito diferente nessa viagem, assim, eles falavam em albanês, que é uma língua totalmente diferente da língua que a gente fala, né? Muito diferente. Então, a gente teve que fazer um espetáculo sem fala, né? Ou a gente falava umas coisas tipo assim, magia, né? Que era para eles entenderem, porque mágica, magia é uma palavra que dá para entender. E eu fazia uns gestos, e a gestual também fazia, né? A gente foi aprendendo que lá, eu fui aprendendo algumas frases que eles falam lá para eu colocar no meio do espetáculo. E aí eu vi que eles achavam isso muito engraçado, né? Sabe o estrangeiro falando, né? Quando a Madonna vem falar aqui no Brasil, e ela fala, bom dia, seus bunda suja! A galera ama, né? Porque o gringo tá falando, né? Com aquele sotaque. Então eu percebi que eu falava umas frases que nem eram muito engraçadas, a frase em si, mas eles se dobravam de rir. E isso no primeiro dia, eu coloquei uma frase só. Eu falei, uau, que legal. No segundo dia, eu coloquei 3 frases. No último dia, eu já sabia o espetáculo inteiro, 10 frases, que eu falava uma a cada momento e que as pessoas adoravam e tal. Então, né, você joga com aquilo que você tem, né? Então, nesse sentido, eu acho que o nosso trabalho é assim, calcular o risco e depois ir de peito aberto. E saber que coisas vão dar errado. E quando der errado, a gente
joga com aquilo que ele acontece. Esse é um preceito fundamental do improviso e do palhaço, por isso que a gente trabalha muito bem no erro, né? A gente joga com aquilo que acontece. Deu uma coisa errada, a gente joga com aquilo. Teve um problema, a gente joga com aquilo. E quem sabe, inclusive, aquele vai ser o meu melhor momento. Vai ser a grande hora que vai acontecer uma coisa incrível que ninguém estava esperando. Vai ser a hora que eu vou inventar algo que ninguém estava pensando. Então, é uma oportunidade também, né? O erro, esse momento ele também é uma grande oportunidade pra gente. Sim, você tá falando um negócio que é fundamental, cara. As grandes sacadas surgem, tá todo mundo esperando a bobagem que vai acontecer e você... Eu fiz um podcast há um tempo atrás e eu contei a minha experiência no programa da Hebe. Você falou do Silvio Santos, eu vou falar da Hebe, né? Eu vou participar da Hebe e a Hebe, eu ia sentar no sofá da Hebe ali, né? Então o pessoal, fiquei ali na coxia. Quando chegou a minha vez, a câmera estava focada lá na Hebe, né? E eu entrei pelo outro canto, a moça veio e me botou sentadinho ali. E a Hebe fez um discurso de abertura, né? Falando de política no Brasil e papapá. Então eu quero chamar aqui para vocês Luciano Pires. E apontou para um lado errado. E eu estava sentado do outro lado e ela apontou para lá. E aí deu aquele branco, né? Eu não entrava, nada, e ela, Luciano Pires, ué, cadê? Você tá aí? E quá. Deu aquela risada da Hebe. Cara, ela transformou um momento que era um erro do ao vivo, né? Que podia dar um nó na situação. A risada que ela dá, cara, e a forma como ela vem na minha direção, para você já tá aí, que legal. Eu olhei aquilo e falei, cara, essa mulher domina tudo. Pode acontecer o que for, pode cair um avião aqui em cima, ela vai manter a coisa andando. Claro, tem muito tempo de estrada, né? Mas aquilo foi um sinal de como é que você aproveita um erro para transformar. Tem um vídeo muito legal na internet que eu até usei numa palestra um tempo atrás, não sei se você já chegou a ver, que é um concerto de violino, um violinista fazendo um solo de violino, só ele sozinho, uma capela. Ele tá lá tocando uma música clássica, tudo, e dispara o maldito Motorola no bolso de alguém. Com aquele... E ele tocando, para aquilo tudo, cara, e ele começa a tocar aquela melodia no violino e faz uma improvisação clássica em cima daquilo, cara. A plateia vem abaixo, cara, e assim funciona. Quer dizer, esses momentos em que a gente pensa que são um desastre, na verdade é um momento que você tem para construir algo que vai mostrar a tua genialidade, vai mostrar como você está preparado, né? Vai mostrar como você tem... É aquilo que eu falei, cara, eu tô tão seguro de mim, eu sou bom naquilo que eu faço, eu compreendi, eu montei um repertório, desenvolvi habilidade, deixa vir, cara, deixa vir. E se vier, eu me viro, né? Tanto que hoje é assim, os caras me convidam, cara, vou fazer uma live, legal, quer que eu te mande as perguntas na frente? Que manda nada, cara, eu quero que chegue na hora, eu vou fazer o Leadercast. Você quer? Não quero saber de nada, cara, entra lá e vamos conversar, porque eu tô preparado para o que der e vier ali, né? E aí é que saem os momentos bem legais ali, né? Pessoal, temos 13 minutos com o Balas aqui e eu vou dar a chance a vocês aí. Quem quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, agora é a hora. Abra o microfone. Vai lá, Tom Castro. Balas, Tom Castro é stand-upper, é humorista, é comediante, escreve humor e tudo mais. É uma figura. Ô, Balas, antes de mais nada, boa noite. E quero te dizer que eu fui seu aluno num workshop de improviso. E você deu esse workshop há 2 anos atrás, lá na Casa do Humor. E foi uma experiência bem grande, assim, ser teu aluno por um final de semana. Eu já conheço seu trabalho há, 13 anos, desde do Caleidoscópio, do Jogando no Quintal, das suas participações no Barbichas, no Improvável. E eu cheguei nesse curso do Luciano Pires por causa do seu podcast, que eu também consumo do seu podcast. E aí teve uma conversa, um papo seu com o Luciano, eu acho que foi o do Leadercast, que você repostou no Balascast. E aí eu conheci o Luciano e tô aqui fazendo esse curso. Ou seja, olha como as coisas se conectam, se ajeitam, e a gente está aqui trocando ideia pelo canal do Luciano, através desse curso de produtividade, mas que tudo começou 13 anos atrás, quando eu comecei a consumir seu trabalho no improviso. Olha que coisa maluca, cara. Eu só queria fazer esse comentário. Que legal, muito legal. Gostou do curso, pelo menos? Fala pra caramba. Pra caramba. Ele que se atreva a dizer que não, cara. Ele que se atreva, né? Imagina, né? Vamos lá, gente. Obrigado.
Casa do Humor agradece o seu merchan aí. Vamos lá, perguntas. Obrigado, Tom. Que bom, fico feliz que tenha inspirado qualquer coisa. Que bom que você conheceu o Luciano por mim. Fico muito feliz que você veio para o lugar certo mesmo, porque comediante tem que estudar também e às vezes a gente acha que é só sair fazendo. Mais alguém quer fazer um comentário, quer fazer uma pergunta? Aproveita lá, o Carlos Mácia. Grande Mácia, vamos lá? Tudo bom? Bolas, tu contou a parte do executivo, que é produtividade, ser palhaço. Qual é a parte séria do palhaço? Qual é a parte que transforma o palhaço numa pessoa séria e, obviamente, querendo ser mais produtivo, querendo ser mais para frente, né? Legal, legal. Sim, boa pergunta. O palhaço tem seu lado sério também. Inclusive, uma coisa que as pessoas... Eu trabalhei muitos anos nos Doutores da Alegria, né? Que é palhaço em hospital. Que também é um lugar de risco, diferente nesse sentido. E é um trabalho que muita gente olha e fala, ai, Dallas, queria fazer. Aí eu falo, legal. O que eu faço? Eu falo, bom, precisa estudar. Você quer ser advogado? Você precisa estudar para ser advogado. Você quer ser palhaço? Também tem que estudar. Então, é aquilo que o Luciano me falou lá atrás. Você não é nato, não, virei palhaço. Tem que estudar. Então, tem que fazer curso. E a gente passa por essa fase, que é a fase, por exemplo, antes de eu dar uma aula, antes de eu dar um workshop, agora que eu estou tendo que fazer workshop online, eu estou tendo que experimentar jogos que eu fazia com todo mundo ao vivo aqui no negócio. E aí eu fiz uma turma teste, alguns jogos funcionaram, outros jogos foram um fiasco. Né? Você fala, meu Deus, aí você vai lá, refaz, fiz 2, até ter coragem de vender um produto, eu fiz 4 tentativas, porque muita coisa era água, né? Então, a parte séria, eu acho que é essa parte que tem que estudar, tem que pensar, tem que trabalhar, tem que montar tudo, para daí na hora é o mais gostoso, mas assim, aquele antes, tudo tem um baita trabalho por trás. Legal. Mais alguém? Jamile? Jamael. Eu. Só primeiro faço as palavras do Tom, as minhas também. Conheço você lá atrás. Primeira vez que eu vi, acho que foi com o pessoal dos Barbixas. Foi sensacional. Muito bom. E indo nessa linha até do que você comentou, eu acho que, falando assim, por mim, a parte de julgar essas coisas, como é muito uma verdade isso, né? Como a gente faz muito isso e como isso trava muito a gente. Aí, queria perguntar assim, como é que lá atrás, quando você começou, como é que você viu, a partir do momento que você falou assim, tá, eu preciso mudar isso, né? Preciso parar com isso. Qual foi o caminho, assim? Como que você vai trilhando para sair daquela ponta? Poxa, como eu tô julgando, como é que eu vou abrir o meu horizonte para ir trilhando no sentido de começar a dizer mais sim, né? Sem sair disso. Legal. Jamael, para quem estava aqui na aula, tinha até alguém escreveu uma coisa engraçada. Ela foi construir uma casa em Londres e acabou tendo uma casinha de cachorro no Brasil, né? Alguém escreveu aqui no comentário. Então, eu, no Leadercast tem isso resumido, mas assim, eu até os 27 anos, eu trabalhava na papelaria do meu pai, né? Eu conto isso até no TED que eu fiz assim, porque foi o turning point da minha vida, foi com 27 anos, né? Porque com 17 anos meu pai morreu e eu tive que virar dono da papelaria dele ali no centrão de São Paulo. E aí, quando eu tinha 27, que eu falei, eu quero sair desse trabalho para tentar ser palhaço profissional. E aí que eu fui morar fora, fui estudar, tive que começar, né, do zero, uma carreira, né? Quem perguntou, né, do trabalho do que é o trabalho, puta, essa é a parte séria. Eu tive que ralar, tive que fazer escola, fazer curso, fazer trabalho por R$60, R$80, só para aprender de graça, né? Fazer show na rua, né? Polícia vem, levar batida, sai, né? Esse é o trabalho. Então, primeiro, Jamile, eu aprendi o conceito do sim. Essa foi a primeira coisa que eu aprendi no palhaço. Mas, na verdade, eu acho que eu demorei muitos anos para entender o que isso queria dizer mais profundamente. Porque eu acabei entendendo que mais do que um conceito só do improviso, isso é um conceito que vale para a nossa vida, né? Essa coisa do julgamento. Porque quando você está, por exemplo, numa conversa com alguém, uma conversa importante, quanto mais você está prestando atenção nela, ouvindo as palavras dela, vendo o gesto dela, vendo a emoção, vendo o que ela fala, mais você vai realmente conseguir ajudar aquela pessoa, né? O que acontece muitas vezes é que a gente fica
aqui matutando e fica pensando, o que eu posso falar para ela? O que ela fala? Deixa eu falar, né? Tipo reunião de empresa, né? A maioria deve ser da empresa, quando dizer, eu faço muita reunião de briefing, então tá todo mundo lá e o cara vai lá, fala uma coisa. Aí ele termina, o outro vai lá e fala a mesma coisa. Fala, nossa, você não ouviu o que o outro falou? Aí vai o diretor e fala, então, só para dar uma resumida, então, aí fala a mesma coisa de nós. Fala, meu Deus, eles não estão se ouvindo mesmo, né? E é muito comum, né? Então, esse julgamento eu fui aprendendo aos poucos a baixar ele, a tirar. A gente sempre vai ter, porque a nossa mente ela é muito poderosa para tudo, né? Para o bem e para o mal. Então, ele vai existir sempre. Mas nosso trabalho é abaixar ele, acalmar ele. E aí, o teatro, o aqui agora, a meditação, o mindfulness, a presença, o aikido, sabe? Essas coisas que trazem a gente, o filho, o sobrinho, a criança. Isso ajuda muito a gente sair desse tal de julgamento. Maravilha. Legal, legal. Muito obrigada. Mais alguém, pessoal? É a última, porque temos 5 minutos. André, de fala, a né? Ruth estava levantando o dedo, Luciano. Pois é, eu estou procurando aqui. O André. André, Vai fala. lá, você dá uma sobrinha, Luciano. Ó, eu trabalho numa empresa que eu acabo acompanhando a parte de um comitê de produtividade. E a gente traz as pessoas para poder estar discutindo ideias novas, tudo. Tem hora que a reunião vai super bem, tem hora que a reunião vai ficando parada, murcha, né? Você comentou sobre limpar esse julgamento. Como fazer isso de uma forma bem rápida? Um grupo que você até conhece, mais ou menos, tem que mandar algum material antes para a pessoa, de repente, começar a se abrir ou alguma coisa assim, ou é na hora mesmo que você consegue puxar isso? Eu acho que tem os dois, mas eu acho que, às vezes, isso pode ser pensado previamente. Em que sentido? Em pensar, vai ser uma reunião de 3 horas. Uma reunião de 3 horas, a gente sabe que uma hora vai cansar. Então, o que a gente pode fazer para, depois de um certo tempo, fazer isso acontecer? Outra coisa que você falou, já deu a letra, é um pouco quem está conduzindo a reunião, ou, enfim, se é uma reunião criativa, todo mundo pode ter essa percepção, está todo mundo cansado. O que a gente pode fazer? Alguns, por exemplo, para começar uma reunião, isso é uma coisa que eu falo assim, como é que a gente aquece uma reunião? Muitas vezes uma reunião de produtividade, ela pode ter um pensamento, vamos começar hoje e experimentar, porque cada time é um, né? Então vamos começar hoje, queria que cada um contasse uma curiosidade que ninguém sabe. Legal, um jeito de começar diferente. Queria que cada um contasse uma historinha do filho, se todo mundo tem filho. Queria que você contasse o nome da sua professora de infância, sabe? Ou as coisas que vão trazer com que, em coisas minhas, pessoais, a gente se engaje naquela reunião, sabe assim? Ou então, gente, está todo mundo cansado, quer dizer, agora offline é diferente, mas assim, uma coisa simples que dá para fazer quando está ao vivo é todo mundo levantar. Por que o cafezinho é importante, a hora do cafezinho? Porque todo mundo levanta, e quando você levanta, seu corpo dá aquela espreguiçada, a cabeça vai para cá, tal. Como é que a gente pode estabelecer um coffee break que seja divertido, um cafezinho que seja divertido, um negócio? Alguém que no meu grupo tem um cara que eu sei que canta. Opa, falhou? sumiu. Bala, seu áudio caiu. Seu áudio. Fechou. Acho que acabou a bateria do... Acabou a bateria do iPhone dele. Acabou a bateria do seu aparelho aí. Ninguém te escuta mais. Só vê sua cara. Improvisa aí, meu. Não acredito. Cara, parece ensaiado. Falta 2 minutos para terminar aqui, ó. Márcio, eu sou sua grande fã, só queria falar isso mesmo. Olha lá, ele vai. Olha lá, o que tem ali? Balas. Não, a gente não te ouve mais, cara. Caiu a bateria do teu fone aí e você saiu fora do ar. Puta, é isso aí. Bom, tá valendo, cara. Olha aqui, ó. Tá valendo, Balas. Improvisa agora, meu. Ele tá improvisando. Improvisa aí agora. Tá se virando. Olha lá. Tá bom. Não podia terminar de maneira melhor, né? Valeu.
Balas, você tá me ouvindo? Você me ouve? Então. Tá bom, cara. Muito obrigado pelo... Você falou para mim que só podia ter às 8 horas, são 19 horas e 59 minutos. A bateria do teu celular foi quase que foi milimétrica, né? Eu quero te agradecer. Ele tem uma aula para dar agora aqui, então ele iria ter que sair realmente às 8 horas, né? Mas, ó, cara, obrigado pela tua participação. Acho que o pessoal adorou. Uma salva de palmas aqui. Aquela salva de palmas que ele não vai escutar agora, né? Isso. Todo mundo, né? Obrigado, grande Balas. Ah, meu Deus, que figura. Grande abraço, cara. Obrigado, Van. Um abraço. Opa, o que ele botou ali? O que vem ali? Ah, pintou um coraçãozinho para nós ali. Muito bem. Obrigado, cara. Obrigado. Valeu. Ah, meu Deus, eu quero saber qual é o outro curso de produtividade que vocês vão ter um clown para conversar, né? É só aqui mesmo, né? Olha, gente, eu só vou tentar acertar aqui agora a página do Zoom aqui, para eu poder pegar todo mundo e a gente dar continuidade aqui. O problema todo é que é o seguinte, eu estou transmitindo ao mesmo tempo aqui pelo YouTube, então eu tive que pegar o Zoom, jogar o Zoom dentro do meu OBS Studio aqui, e aí é uma porcaria, né? Porque a hora que muda quem está falando, você tem que estar controlando aqui, o negócio é bem complicado, mas de alguma forma vai ter que dar certo aqui. Gostaram do Balas? Valeu, hein? Foi legal ele estar aqui com a gente nesse... Eu acho que foi interessante. Vocês viram como é que é? Se a gente for elencar quem a gente teve aqui nesses dias todos, né? É uma coisa interessante, porque nós tivemos gente de todo tipo de formação, né? Para falar sobre essa questão toda da produtividade, mas você viu, eu consegui trazer gente que falou de literatura, gente que falou de engenharia, tinha de todo tipo aqui, né? Então acho que valeu para a gente saber que essa coisa tá presente o tempo todo da vida da gente, né? Olha, deixa eu voltar aqui então, vou de novo fazer o meu compartilhamento aqui do screen, deixa eu ver se ela vai entrar. Aqui eu tenho que entrar com o PPT, maravilha, entrou aqui, tá, vocês estão vendo aí de novo a tela de novo, né? Apareceu o Márcio, tá todo mundo vendo? Tá legal aí? Tá. Então eu preparei aqui duas coisinhas só rapidinhas pra gente caminhar aqui antes de um bate-papo final. Quem tá no Telegram, acho que viu esse quadrinho que eu publiquei. Publiquei no grupo hoje. Foi hoje à tarde. É um chart que eu acabei encontrando, porque eu não parei de fazer as pesquisas de conteúdo sobre produtividade, né? E esse é um chart aqui, que tem um site muito legal chamado Our World in Data, né? O nosso mundo em dados. E você pode entrar lá dentro e montar o chart que você quiser. Você escolhe o país que você quer ver, ele é muito legal, tem dados sobre tudo que você puder imaginar. E esse quadrinho aqui mostra produtividade por hora trabalhada de 1970 a 2017. E a gente vê onde é que o Brasil está. E enxergar a curva do Brasil é um negócio muito louco, né? Porque a gente vem ali numa batidinha, quando chega no meados dos anos 90, e mais para o final, e eu diria que ali foi a época em que o Collor assume, né? O Collor assume em 1990, né? Passa um pouquinho de tempo ali, a gente vai até o Plano Real, tem um pico de produtividade, e quando a gente entra nos anos 2000, a produtividade cai, dá uma barrigada, começa a retomar, e depois ali de 2010 para frente ela fica em linha reta, ela não sobe mais, ou seja, a gente tem mais tecnologia, teve uma mudança brutal no Brasil em termos tecnológicos de 1990 para frente, o Brasil virou de ponta cabeça, foi quando entrou, o Collor abriu o mercado do Brasil, e aí entrou ISO 9000, entrou tecnologia, entrou tudo que vocês puderem imaginar, acabou a lei da informática, acabou a lei de reserva de mercado, ou seja, a gente abriu o país para receber tudo que era tecnologia e tinha que ter dado uma subida naquela curva. E a gente, quando olha, além de não subir, ela caiu e ela foi retomar lá na frente e ficou estável e não vai mais. Enquanto isso, os países que estão lá para cima, se você olhar, e a Ruth, acho que fez um comentário muito bom lá no Telegram, Alemanha, Estados Unidos, França, os três países envolvidos na Segunda Guerra Mundial, que gastaram os tubos, que saíram da Segunda Guerra destruídos. A Alemanha saiu destruída da Segunda Guerra. Olha onde é que esses caras estão. Olha o Japão.
Inglaterra, Espanha, Japão, quer dizer, países que saíram destruídos estão naquela posição lá em cima em produtividade e a gente não conseguiu aqui, que só teve paz, né? Uma curva interessante para a gente olhar também é a curva da Coreia do Sul. Ver como ela vem como o Brasil, entre os anos 80 e os anos 90, ela começa a descolar, e aí é uma linha de subida que não para mais. Ela não para mais de subir, e isso tem a ver com aquela história que a gente já ouviu muito falar, que os coreanos botaram um plano de 25 anos, se grudaram nesse plano e não largaram mais durante 25 anos. Mudou o governo, mudaram as pessoas, mas o plano foi levado à risca, né? Isso só pode dar certo, né? E o Brasil, enquanto isso, a cada 4 anos, a cada 8 anos, parava tudo que vinha fazendo e começava de novo, Quer dizer, essa curva para ser vencida vai ser muito... vai dar um trabalhão para a gente aqui, né? Outro quadrinho interessante que surgiu na sequência desse aqui, quem colocou foi o Fábio Del Rio, né? Segue um trecho do relatório que eu recebi hoje do LinkedIn sobre o cenário de vendas do Brasil em 2020, que já leva em conta a Covid-19. Também não somos produtivos em vendas. E o que esse quadrinho mostra é um negócio interessante, a gente tem que dar um desconto aqui, tá? Esse quadrinho era um trabalho que pretende vender as soluções do LinkedIn, logo pode ter alguma coisa de contaminação aqui, mas eles fizeram um trabalho e mediram o tempo que um vendedor, um cara de vendas, usa na sua atividade. E descobriram que o Brasil é um dos países, se não for o país do mundo, em que o vendedor gasta menos tempo em venda. 36% do tempo do vendedor é vendendo. O resto, 19% é função administrativa, relatório de despesas, etc. 16% em treinamento, 15% em reuniões, 15% atualizando o CRM e só 36% fazendo a venda. Se o Ricardo Jordão Magalhães ver esse quadro aqui, ele tem uma síncope, né? Porque ele é um cara que bate o tempo todo na necessidade da gente... O vendedor tem que vender, o vendedor tem que ter na rua. E olhar para esse quadrinho aqui e ver que os 19% do tempo do cara é com função administrativa, é com burocracia, é para a gente pensar, né? Como é que nós estamos decidindo onde é que a nossa energia gasta, né? Como é que a tecnologia que chegou para nos ajudar não está nos ajudando, né? Como é que a gente não consegue fazer subir a curva da produtividade. Então, eu volto aqui ao começo do curso, a primeira aula do primeiro dia, a primeira coisa que eu falei no curso, né? Que era tentar entender qual era o problema da produtividade que tinha no Brasil. Por isso aquela história do olhar produtivo, né? Não me parece que seja um problema de recursos, não é falta de dinheiro, não é falta de técnica, não é falta de computador, não é falta de processos. Isso aí, além de ter, se não tiver, a gente tem onde comprar. Nós temos tudo para fazer. Há um problema cultural, tem um problema mesmo de postura, cara, tem um problema de comportamental que está muito longe de treinar a pessoa para fazer bem feito aquilo que ela tem que fazer. Não adianta nada. A gente está durante anos e anos gastando tubos de dinheiro, as empresas estão treinando as pessoas, gastando bilhões com treinamento, e o resultado continua sendo um resultado pífio, né? O Brasil está lá na rabeira da produtividade. Então tem alguma coisa que não está funcionando. E para mim essa coisa é cultural e é exatamente essa falta de compromisso com o olhar produtivo, sabe? Falta de compromisso com o olhar para as coisas e tentar sempre, consistentemente, encontrar um jeito melhor, mais rápido, mais barato de fazer acontecer. Foi assim que eu comecei o curso, é assim que eu vou caminhar para o final do curso, né? Deixando para vocês aqui uma reflexão que para mim é fundamental, que é o papel que cada um de nós tem nesse processo de implementar ou de ampliar a produtividade do brasileiro. E aqui eu não estou nem preocupado com a minha produtividade, sabe? Não é isso. A minha produtividade eu resolvo, cara. Deixa eu só tirar o sharing aqui, né? O meu caso eu resolvo, cara. O meu problema eu resolvo. A forma como eu faço, eu dou um jeito, eu vou atrás, eu estudo, eu busco informação, eu estou interessado, eu quero, eu sei que é melhor para mim. A questão toda é como é que eu vou influenciar esse ambiente que está em volta de mim. No meu caso específico, eu consigo, porque eu tenho um canal de comunicação, eu cutuco as pessoas, eu faço um curso, eu monto uma porrada de coisa, mas aí é cada um de vocês, né? Como é que é cada um de vocês? Com o filho de vocês, com o pessoal que trabalha com você, você é líder de uma equipe, o resto da equipe, cara, que são aquelas pessoas que precisam de uma orientação cultural. E não é, de novo,
dinheiro gasto com o cara aprendendo a lidar com uma planilha de Excel. Não é, cara. É uma questão de mudança cultural, de exercer capacidade de julgamento, tomada de decisão, ampliar o seu repertório. Então, que papel eu, como líder, tenho em proporcionar às pessoas isso? Eu coloquei desde o início lá, né? Então, vamos lá, eu sou a liderança, né? Como é que eu passo a visão para essas pessoas daquilo que é do futuro, né? Onde é que a gente quer chegar? Onde é que a gente vai estar? Como é que eu ajudo a pessoa a desenvolver as habilidades? É a parte mais fácil. E me parece que é aí que se dedicam todos os RHs do mundo, a desenvolver habilidades, e é aí que eles param, né? Como é que eu motivo as pessoas? Deixando que elas são parte de uma equipe. Então, nós temos que construir um país, cara. Como é que eu motivo as pessoas a construir um país? Né? Que recursos eu vou conseguir dar para essas pessoas? E qual é o plano de ação que nós vamos desenvolver? Então, se eu conseguir dar a atenção para cada um desses pontos, talvez eu, como líder, consiga subir um degrau e possa ser o cara que vai contaminar culturalmente as pessoas que estão em volta de mim para ter um país mais produtivo, para buscar a produtividade lá na frente, né? Antes de eu terminar, deixa eu ver uma coisa. Alguém quer fazer algum comentário? Alguém quer levantar o dedo aí, comentar alguma coisa? Só abra o microfone e fale. Ô, sou eu, que eu vou buscar aqui. Eu estou vendo a Ruth lá. Abra o microfone e fale, Ruth. Parece que um dos problemas do Brasil é a negação que o nosso convidado acabou de falar. A pessoa que vem agora, além de não continuar o que o outro fez que era bom, ele descontinua, desmancha tudo. Não, agora vamos fazer do meu jeito. Então, é aquele não. Então, esse não que está atrasando, né? O não cultural, né? Esse tem um... Para mim, né? Tem Eu estou de fora, eu estou num país bastante produtivo. Sim. Então, quando eu saí do Brasil, o Brasil era bem produtivo, a minha família era produtiva. Minha avó tinha 18 filhos, a casa dela era limpíssima, a comida saía na hora certa, entendeu? Então, a minha avó era produtiva, a minha família é produtiva. Aí eu venho para cá e fico agora assistindo, depois de 26 anos, que tudo andou para trás, só pode ser essa negação, né? Negação de tudo que estava acontecendo antes. Alguém está lá falando, não, eu não vou fazer isso desse jeito, vou fazer daquele jeito. Tristeza, né? Mais alguém? Olha lá, Wilson Andrade. Deixa eu, antes do Wilson falar, eu vou dar um pequeno background dele para vocês. O Wilson é colega meu dos tempos de Dana. O Wilson foi por 74 anos presidente da GKN. Então ele estava lá em cima, era uma coisa até que eu acabei não conseguindo colocar, eu ia colocar pro Balas, né? Acabei não conseguindo, porque a hora que o Balas falava aquele negócio da reunião, eu ia até provocar o Wilson, falar, o Wilson sabe disso, cara. Quanto mais você sobe na hierarquia, mais difícil fica fazer brincadeirinha em reunião. Vamos lá, vamos contar historinha, cara. Lá em cima não tem isso não, cara. Lá é tubarão comendo tubarão. Então, vai perdendo a graça, vai ficando muito pesado quanto mais você sobe na hierarquia, né? Mas diga lá, Wilson. Algumas coisas, Luciano. Quando o Balas falou sobre a questão das reuniões, que as pessoas são negativas e tal, eu me lembrei que uma época eu chamei o nosso grupo de assassinos de ideias. E cada reunião dava uma ideia, o outro vinha em seguida e matava aquela ideia para dar outra para ser melhor do que aquela e assim por diante. Fora disso, eu queria comentar o seguinte, nós na GKN tínhamos uma equipe de primeira linha, GKN do Brasil. A GKN, para quem não sabe, é uma empresa inglesa, tem fábrica em 41 países, ou tinha na época. Eu acredito que ainda seja 41 países, trabalha em vários ramos, aeroespacial, automotivo e assim por diante. E, creiam vocês, a GKN do Brasil foi a empresa, a fábrica mais produtiva do grupo. Pegando todos os negócios, a GKN do Brasil foi a fábrica mais produtiva do grupo durante muitos anos. E continua sendo. Qual é o segredo disso? Não tem segredo. Na realidade, nós descobrimos, lá no final da década de 90, quando a gente estava frustrado, que os resultados não apareciam, nós acabamos descobrindo que a grande razão, não é só essa, mas a grande razão, talvez a razão básica para melhorar a produtividade, é que as 1.500 pessoas que trabalhavam na empresa não tinham uma boa ideia do que é um negócio. E nós começamos a treinar essa equipe
mostrando que é um negócio, de onde é que vem os resultados que cada um faz, a importância de cada um e assim por diante. No momento em que eles começaram a se enxergar dentro da estrutura e entender o trabalho de cada um como uma parte de um trabalho maior, as coisas ficaram mais fáceis. E aí eles aceitaram o Lean, aceitaram reengenharia, tudo que tem desses negócios modismos todos, foi muito fácil de introduzir, porque eles entendiam a razão daquilo. E o melhor de tudo, foi o emprego a função mais fácil que eu tive na minha vida. Porque depois de treinar esse pessoal, eu não precisava fazer mais nada. Eu podia viajar, eu podia tirar férias. Eu fiquei doente uma época, 2 meses fora da empresa, a empresa produziu sempre a mesma coisa. Então, depois que eu treinei o pessoal, eu passei a ter um trabalho facilitado. Então, é isso que eu queria dizer. A empresa mais produtiva do Grupo GKN no mundo era em Porto Alegre, Brasil. Só de brasileiros, não tinha nenhum estrangeiro na equipe. E uma coisa que eu preciso lembrar aqui, que o Wilson está comentando, a GKN, ela era dana, e aí eles fazem um negócio, a GKN vem e leva uma parte e se torna uma empresa independente, né? Mas a escola lá foi uma coisa fenomenal, cara. Eu tive uma escola na indústria que aquilo era outstanding, era fora de série. E quanto mais eu desenvolvo meu trabalho de palestrante, quanto mais eu entro no intestino das empresas pelo Brasil afora, eu tenho certeza de que aquele grupo que a gente tinha lá era muito especial, cara. Era um grupo que estava muito à frente e tinha muito disso que o Wilson falou aí, sabe? De aquela ideia de que, cara, como é que o grupo faz para estar junto? Tinha um grupo de diretores ali que, cara, um comia o fígado do outro. Os caras se pegavam lá, que era um negócio... Mas eles se comiam porque estava indo para uma direção. Todo mundo na mesma direção. Cara, vamos sair na porrada, mas é para lá que nós vamos. Não tinha como desviar, né? E a empresa começou a desmilinguir quando houve uma decisão de mudança estratégica lá fora, os caras dividiram a empresa em silos, né? E acabou virando um silo, então ficaram 8 áreas independentes. Aquele grupo que ia para uma direção, acabou indo cada um para um lado, a empresa desmilinguiu e um gigante de 8 bilhões virou 4, 3, 2 num instantinho, né? Então... Centralizaram a decisão dos Estados Unidos, né? Sim. Então tem tudo a ver com essa coisa de você conseguir passar essa visão adiante. Eu acho que aí está na raiz da mudança cultural. Eu não consigo ver muito disso nas empresas. A gente vê as pessoas seguindo um líder, que é uma pessoa, mas não vê seguindo um plano, né? É o Brasil, né, cara? O Brasil não segue plano. Ele segue uma pessoa que entrou lá e é um visionário, e vamos atrás do visionário, amanhã ele sai, entra o outro, acha que o caminho é diferente, e a gente acaba perdendo tudo aquilo que foi construído até então, né? Mais alguém? Mais alguém antes de eu fechar? Deixa eu ver, mais... Fábio. Fábio, cadê o Fábio? Fala, Fábio, para você vir parar na frente aqui. A Ângela está numa... A Ângela está... Luciano. A Ângela está num ambiente maravilhoso. O Fábio entrou lá, vamos lá. Tudo bom, Fábio? Luciano, boa noite. Você mostrou a curva da produtividade, destacou ali, deu ênfase à Coreia. Eu tive a oportunidade, numa missão aqui na Federação dos Indústrias do meu estado, Espírito Santo, ir à China, e a gente entende o porquê das coisas, né? A cultura imediatista brasileira que é o problema. A gente, até quanto é que você ganha? Eu ganho X reais por mês. Quando você pergunta se um americano, ele vai falar que ganha por ano. E a gente viu lá que os planos são decenais. Eu vi em Xangai uma estrutura de mudança, uma mudança em 10 anos, uma coisa assim, parece coisa assim de... Agora são 10 anos. A gente quer essas coisas para ontem. Então, isso é realmente o problema. Quando você fala em produtividade, todo esse projeto magnífico, esse debate que nós estamos fazendo, mas a gente pensa sempre amanhã. Amanhã já tem que mudar tudo. Não é assim. Uma coisa tem que construir em cima de um planejamento e um prazo para isso se estabelecer e realmente acontecer. Então, acho que essa mudança de cultura é que precisa acontecer no Brasil. Perfeito. Eu não sei se você ouviu, aliás, quem não ouviu ainda o Leadercast que eu fiz com o Osiris Silva, por favor, escute, porque o Osiris conta exatamente isso. Ele fala, cara, eu estava na caravana que foi para a China para ouvir lá acho que era o Deng Xiaoping, o projeto que eles tinham de dominação mundial, cara. E os caras botaram lá, daqui a 50 anos nós vamos estar tomando conta dessa porra aqui. E os caras estão fazendo isso. 50, não deu nem 50, né? Deu 40 anos depois, os caras estão tomando conta no mundo inteiro, porque tem um plano e se aferram um plano e você pode trocar o presidente, cara. O segundo cara que entrar, ele vai retomar de onde estava
e vai continuar a construir. E a gente aqui para tudo, né? Então, nós vamos voltar para aquela coisa da responsabilidade nossa como eleitor, como cidadão, né? De falar e de botar o dedo na ferida e de gritar, porque senão não vai acontecer nada. Obrigado, Fábio. Mais alguém? Ali, Márcio. Opa. Fala, Márcio. Bom, na verdade é mais um agradecimento. Eu lembro que logo no começo do curso, uma das provocações que você fez é esse que você terminou agora, que é falar de como você pode mexer com alguém que está do seu lado, né? Um dos comentários que eu fiz na época foi que eu já estava de saco cheio, né? De tentar puxar alguém junto, né? Mas essa experiência nesses dias, de poder compartilhar as minhas ideias, as minhas reflexões, tudo, e, lógico, filho, irmãos, essas coisas está óbvio, né? Mas de poder levar um pouquinho mais de pensar as pessoas que nos ajudam na portaria do prédio, no caixa, no sorriso, trazer uma ideia. Outro dia eu parei era um açougue, e aí eles estavam fazendo um procedimento, eu cheguei, olha, não é nenhuma reclamação não, mas esse modelo aqui, do jeito que vocês estão fazendo, ficou muito esquisito, né? Está trazendo um desagrado aqui e tal, uma ideia. Mas falou, obrigado, eu vou comentar com a minha gerente. E fui embora, assim, sem despretensão, mas essa provocação que você trouxe, da gente olhar e tentar levar esse trabalho que você tem de desburocratizar o Brasil inteiro, eu não vou ter a competência de fazer o que o Luciano fez, mas uma sementinha, uma pedrinha um pouquinho melhor me gerou essa provocação, esse curso, essas suas provocações para a gente, para mim, né? Está gerando eu levar essas provocações para os outros também de uma maneira simpática, da minha maneira, pelo menos, né? Legal. Isso. E é um agradecimento mais. Assim. Muito obrigado. Mais alguém? Que eu vou partir para o fechamento aqui. Eu estava só comentando, a Ângela está num background maravilhoso, Ângela. Eu pensei até que era um Monte Rushmore. Os caras estão indo lá derrubar, sabia? Que eles estão querendo. Deus me livre, imagina. Eles estão querendo derrubar o Monte Rushmore, porque tem 4 escravocratas lá, inclusive Abraham Lincoln. Inclusive Abraham Lincoln, que foi escravocrata. Não, pelo amor de Deus, né? É demais. Mas o meu background aqui é uma foto, eu baixei aquele Snap vídeo para botar fundos e estava testando aqui, daí eu estava caçando umas fotos e achei essa que é lá do deserto do Atacama, o Vale de la Muerte. Essa estrutura atrás de mim é chamada de Coliseu, que parece ele é arredondado assim e parece uma arena mesmo. É muito legal. Mas eu coloquei só de brincadeira aqui, porque eu estava testando esse vídeo. Legal. E só aproveitando que eu estou falando, que eu estou com o áudio aberto aqui, falando sobre produtividade, queria puxar a sardinha para a minha área, que eu sou do agro, e no agro a produtividade aqui no Brasil é extrema. Especialmente, por exemplo, na pecuária, que é a área que eu trabalho, nos últimos 20 anos, aí a gente aumentou a nossa produtividade em mais ou menos 30% e reduziu em 10% a área de pastagens, ou seja, a gente está produzindo muito mais com menos área. Então, só para puxar a sardinha para a minha área, aqui no Brasil tem muita produtividade, sim. O povo é produtivo, especialmente... Concordo, viu? Também sou do agro. Sim, e o interessante disso... Especialmente no campo, né? O interessante disso... Que essa não, que brasileiro não é produtivo, é super produtivo. Até recomendo a vocês, quem não viu a live que eu fiz lá com os 2 professores, lá com o Jason e o Paulo, assista aquilo lá, porque tem uma discussão muito interessante sobre isso aí, né? Por que o agro é e o resto não é? Por que aconteceu que a área industrial do Brasil foi destruída e o agro não, né? Então eles colocam lá muito bem a diferença entre uma e outra, né? Mas é interessante a gente conviver com as duas coisas ao mesmo tempo. Como é que a gente consegue ter um agro com uma produtividade que ele tem e não consegue ter nas outras áreas, sabe? Será que é muito mão pesada do Estado, o tipo de coisa que é feita ali? Mas é interessante as duas coisas convivendo lado a lado, uma desmonta e a outra, a cada dia que passa, melhora, né? Aliás, é só não ligar a televisão que você vai entender que melhora, né? Se você ligar a televisão é só ruindade, está tudo ruim, o agro só desmata e só destrói as coisas, né? Eu tive aí
Passei por isso tudo, fui lá nas fazendas, peguei na mão dos caras e assisti o agro acontecendo. E falei, cara, eu até tinha uma proposta, acho que eu falei para a Ângela uma vez, eu tinha uma proposta, fazer o seguinte, nenhum estudante brasileiro poderia tirar um certificado de conclusão de universidade sem passar 15 dias no agro. Enfia os caras num ônibus, leva para lá e bota os caras 15 dias no agro. Voltou, eu te dou o certificado. Para que curso? Qualquer curso. Medicina, para se formar, tinha que passar 15 dias no agro, sabe? Aquilo é uma aula de Brasil que a gente precisava aproveitar cada vez mais, né? Exatamente. Bom, uma dica aí, se alguém souber me dizer como é que faz, tem como salvar o bate-papo aqui do Zoom? Tem sim, Luciano, dá para fazer, tem 3 pontinhos aqui do lado, se você abrir o chat, tá escrito mandar para todo mundo, né, everyone, aí file para mandar, os 3 pontinhos, tem salve chat, vai baixar como se fosse um TXT. Então eu vou fazer isso antes de fechar aqui, tá bom? Eu não quero perder isso aqui, né? Bom, eu vou partir aqui para os nossos finalmente. Deixa eu ver o que tem aqui no YouTube. Humorismo e arte de fazer cócegas no raciocínio. Isso aqui é o doutor imposto de renda. Humorismo é arte de fazer cócegas no raciocínio dos outros. Há 2 espécies de humorismo, o trágico e o cômico. O trágico é o que não consegue fazer rir, o cômico é o que é verdadeiramente trágico para se fazer. Leon, ele acharam. Um cara que foi esquecido, cara. Leon, ele achou, esse cara foi esquecido. E é um cara que trabalhou muito bem essa questão do humor no Brasil. Pena que morreu, ninguém mais sabe dele lá, né? Parabéns, Luciano, obrigado. Israel dos Santos, infelizmente a grande maioria do trabalhador brasileiro vê o empresário como um senhor de escravo. Logo, o pensamento cultural é que o empresário quer ficar cada vez mais rico com o sangue do trabalho. Tem um lance interessante que está sendo colocado aqui que contamina a discussão no Brasil e faz aquilo que a Ruth, ou foi o Flávio que falou, né? Que é uma ideologização das relações de trabalho que contamina e faz com que seja tudo briga, é tudo pau. Vocês estão vendo agora essa semana que está acontecendo aqui com os motoboys, né? Eles estão se movendo contra a situação deles com relação aos aplicativos, o que é pertinente, cara, é interessante, cara. Eu já passei cada situação com os motoboys de chamar lá em casa, o cara chegar e eu dar R$10 para ele de gorjeta e o cara praticamente chorar na minha frente por causa da gorjeta, mostrando que tem alguma coisa errada, né? Mas não é simplesmente porque os donos de aplicativos são bandidos e estão ganhando. Os aplicativos estão tudo quebrado. Eles não ganham, não tem resultado. Se você vê as curvas, tá todo mundo quebrado, né? Esse é um negócio que não está rendendo. E se você for ver a ponta do novelo, cai em mim como consumidor, né? Que eu quero continuar pagando barato e ninguém ganha no processo. Só que isso não é um inimigo do outro. Eu quero defender o motoboy contra o cara do aplicativo. Cara, todo mundo vai perder nessa história, né? Nós temos que tentar entender esse conceito. E eu, como consumidor, assumir um pedacinho dessa... Sabe, se eu quero o conforto de receber na minha casa, isso vai custar mais caro. Quanto mais caro? Talvez não possa ser só mais 5. Tem que ser 8, tem que ser 10, né? Mas essa consciência tem que surgir, né? Muito bem, gente. Olha aqui, ó. Vou sentir saudades dos encontros semanais. Adorei fazer o seu curso. Ficar próximo de você, de toda essa turma incrível. Até a próxima. Olha, a gente não vai fechar o grupo do Telegram, não, tá? Porque tem um monte de gente começando o curso agora. Eu recebi e-mail hoje de cara que nem começou ainda. Eu comprei, não tive tempo, vou começar agora, né? Então, vai estar aberto lá o Telegram e a gente vai continuar acompanhando vocês aqui. Não estou terminando nada, cara. Eu só estou dizendo o seguinte, estou fechando o último bloco. E antes de começar o curso aqui, hoje, a aula, o Paulo Figueiredo virou para mim e escuta, quando é que sai o Liderança Nutritiva? Eu falei para ele, calma, eu estou em depressão pós-parto, né? Depressão pós-curso. Dá um tempo que a gente vai ter que retomar aqui, começar, mas nós já estamos conversando bastante a respeito e logo mais aparecem algumas novidades para vocês, né? Antes de terminar aqui, eu quero compartilhar a tela com vocês mais uma vez para mostrar uma coisa que eu fiz questão de mostrar. Eu estava pensando se mostrava ou não mostrava, mas eu fiz questão de mostrar porque eu acho que tem uma lição nessa história aqui, ó. Nós vamos estar, o curso vai estar, já abriu de novo, o curso está à venda outra vez, a gente abriu o carrinho, nós estamos começando agora com os afiliados, então a gente lançou um programa de afiliados, nós estamos, nesse momento, selecionando quem são os afiliados. Para quem não sabe, afiliados são pessoas que se associam a gente para vender o curso. Então o afiliado vai sair por aí vendendo o curso pelo mercado e o afiliado ganha uma comissão em cima
da venda do curso. Isso é um negócio muito interessante, está crescendo bastante no Brasil, tem milhares de cursos, milhares de afiliados, tem gente que está dedicando a vida a vender cursos que existem por aí. A gente lançou o nosso programa agora, lançou, na verdade, hoje ele está começando, mas a gente vai ter que mexer em algumas coisas. Na segunda-feira a gente retoma esse lançamento. E o que eu queria mostrar para vocês é o seguinte, o curso está sendo colocado à venda por R$ 967. Esse é o preço do curso, esse é o preço real, é o preço que mínimo que ele devia ter sido lançado lá atrás, e a gente chegou nesse número aqui depois de fazer uma baita de um benchmark com uma porrada de gente que está fazendo cursos por aí, né? E a hora que a gente viu o volume de coisa que nós lançamos, a quantidade de conteúdo que tem, o tempo de duração, tudo que a gente colocou, os caras olharam e falaram, cara, isso é curso para 3 mil, cara. Isso é curso para 2.500. Cara, vocês estão loucos, vocês estão completamente doidos, vocês botaram o negócio lá embaixo, mas a gente fez isso conscientes. Então, voltar agora e ficar olhando e falar o seguinte, a gente errou. Não, a gente não errou nada, a gente fez isso de forma muito consciente, e quando nós fomos lançar o curso, e a gente sentou para discutir o que a gente ia fazer na sequência, a ideia era o seguinte, cara, nós estamos num momento em que ninguém sabe o que está acontecendo no mundo, ninguém sabe o que vai acontecer com o mundo, nós não sabemos o que vai acontecer semana que vem, como é que você põe preço numa coisa que está todo mundo perdido, né? E aí a ideia foi, cara, vamos botar lá embaixo para que muita gente possa fazer e vamos encarar qualquer perda, entre aspas, de receita que a gente teve como custo do aprendizado. Então, o que nós ganhamos em termos de aprender como fazer, em termos de desenvolver o processo, de aprender essa interação, de aprender como é que funciona uma plataforma como o Hotmart, que a gente não tinha a menor ideia do que era, sabe? Como é que é essa interação, essa história das lives, tudo isso aí não existia antes do curso. E a gente sai do curso muito mais rico do que a gente entrou, e não é rico de dinheiro, cara, é rico da experiência e está preparado agora para sair fazendo muito mais cursos de uma forma muito mais efetiva, né? Muito mais eficiente do que a gente fez no começo. Então, vocês são, de certa forma, privilegiados, foram nosso balão de ensaio, né? Acreditaram na gente desde o começo, mas quem é premium pagou 10% do valor do curso no mercado hoje em dia, né? Então, por que eu estou mostrando isso para vocês? De novo, eu quero provocar vocês como eu provoquei quando eu falei do Márcio Gastaldello, sabe? A hora que apareceu a chance, o cara foi o primeiro a pegar e ganhou um Kindle, né? Apareceu a chance, vocês entraram na frente e compraram por 10% do valor um curso que acho que a gente cumpriu a nossa proposta inicial, né? E agora a gente vai ver o que vai acontecer. Então nós estamos lançando uma renovação, vamos ver se vai vender, o que está acontecendo, como é que o mercado funciona, como é que reage, e preparar aí a bala para a gente tocar um pouco mais na sequência, né? Eu não sei se a Bárbara quer falar alguma coisa, Bárbara. A Bárbara está interagindo com a gente aqui o tempo todo, e eu acho que ela merecia falar alguma coisa para nós aqui nessa sequência. Não, Bárbara? Não, só agradecer a participação de cada um de vocês. Como o Luciano disse, vocês acreditaram na gente, né? Era um piloto, era um projeto piloto, então quem acredita tem o crédito. E é isso, é agradecer. Nós aprendemos muito com vocês também. E não terminou, tem muito Telegram aí pela frente. Eu continuo à disposição, o e-mail do curso, @Luciano Pires, continua à disposição. Eu estou lá respondendo a cada um de vocês. Então, o que o Luciano falou, os módulos, né, terminaram, mas o Telegram do Produtividade é eterno. E muito obrigada mais uma vez. É isso aí. Então, lembrando algumas coisinhas aqui para vocês, a qualquer momento pode aparecer uma loucura, a gente pode inventar uma moda, pode surgir uma live do nada aí, cara, vamos fazer, vamos. Qualquer momento vai pintar uma coisa, então a gente não vai parar com essas surpresas todas, tá? Eu continuo reunindo material sobre produtividade, possivelmente a gente vai fazer um upgrade, mas isso é mais lá para frente, agora é rodar o curso que está pronto aí e começar a trabalhar em outras alternativas que vêm por aí, né? Eu acho que eu não me esqueci de mais nada. Eu estou vendo os feedbacks de vocês aqui, são sempre positivos. Provavelmente a gente vai entrar em contato com vocês pedindo alguma coisa, tipo um comentário,
tipo WhatsApp, seu WhatsApp, tipo mandando uma pesquisa para você. A gente não sabe direito o que vai ser, mas é possível que a gente entre em contato nos próximos dias, né? E o retorno não tem, é como hoje, nossas lives aqui, tem 800 caras no curso, as lives têm 60 pessoas, né? A gente manda um e-mail, voltam 10% dos e-mails vêm como resposta, né? Então, é difícil a gente poder mobilizar todo mundo, mas a gente possivelmente vai atazanar um pouco vocês, que não é para fazer malhação de vendas, não. É para pegar subsídios, para poder melhorar o canal de comunicação, poder aprender um pouco mais ainda e fazer com que o próximo curso seja mais legal do que esse que vocês acabaram de fazer aqui, tá bom? Então... Luciano? De quem é que está falando? É o Vinícius Perro falando. Eu não consigo ver você. Estão me vendo bem? Deixa eu ver se eu acho você aqui, peraí. Fala, Vinícius, eu achei. Aqui, achou? Diga. Opa! Diga. Bem, eu cheguei por último aqui que estava colocando a minha filha para dormir. Sim. Mas eu queria deixar um depoimento aqui com vocês, que nesse curso eu quase que não fiz, por diversos fatores, né? Mas foi por uma indicação e uma insistência do meu editor de podcast. Falou, cara, vai lá, faz, tem a sua cara e tu vai se dar bem nesse curso aí. E por questões financeiras, eu falei, cara, vou fazer, mas grana não tem não, mas vou fazer, né? Mas uma das lives que eu assisti do curso foi daquela do Aquiles. E aí, um momento que ele contou lá que ele estava na banda e coisa e tal, e de repente a banda parou de fazer show por causa do carnaval, e ele se viu sem grana, e é exatamente essa história que eu estou vivendo hoje em relação à empresa, né? Como eu estou aqui em quarentena e a empresa está começando a fazer uma série de planos de cortes, eu estou me vendo exatamente naquele momento que o que eu sou muito bom numa área, essa área não está mais sendo real para mim. E nesse período de pandemia, mais especificamente no período de curso, desde a minha inscrição até agora, eu consegui desenvolver um treinamento completo na minha área de tecnologia, roteirizar, preparar todo o material, e amanhã eu já estou gravando, para ser lançado em 15 dias o curso, né? Pedi uma ajuda aí à Bárbara, usando muito dos insights do curso, muitas das coisas realmente de trazer um conteúdo de qualidade, inspiração total aí no teu treinamento, né? Legal. A questão da dinâmica, da qualidade, do compromisso, mas, assim, realmente é um curso que, por mais que é um depoimento que eu sempre gosto de dar, assim, por mais que muita gente já seja produtivo, mas ter a capacidade de sempre ter um insight, sempre ter o famoso ajuste fino, né? Sempre tem aquele detalhezinho que você pode estar sempre melhorando e elevando muito o seu nível de qualidade. E uma coisa que eu também gosto de falar que não é uma concorrência, a concorrência é consigo mesmo, né? Igual um velocista, né? O Usain Bolt, por mais que ele tenha 10 atletas concorrentes com ele, mas o primeiro concorrente dele é ele mesmo, como qualquer outro atleta, né? O primeiro adversário de peso é a gente mesmo. E às vezes a gente coloca cada barreira enorme. E foi na sua primeira videoaula que eu falei, puta merda, é exatamente isso aqui que eu estava precisando. E graças a Deus o meu editor insistiu muito, falou assim, cara, vai lá, e esse valor que você colocou aí no curso de valor real, se fosse agora, realmente eu não teria a menor condições de jeito nenhum comprar, de jeito nenhum, né? Mas ainda bem que deu para pegar esse curso antes, né? Mas esse aqui é o meu depoimento, obrigado aí pelo carinho, pela dedicação de todos. Eu interagi um pouco lá, estou lá no Telegram, vez ou outra dou uma pingada, mas de coração queria agradecer muito a você, a Bárbara, que vem trocando áudio com a Bárbara quase 1h da manhã. mas é legal conhecer vocês, conhecer cada um pessoal aí. Eu tenho alguns rostos que eu vi mais, assim, tipo o Ruth, eu vejo muito falando, a Ângela eu vejo comentando, né? O Lucas, o pessoal aqui eu vejo uma galera mais, outra aí comentando, e é sempre bom estar essa troca de figurinha. E assim, eu acho que o curso é muito bom e eu dou graças a Deus que todo mundo conseguiu fazer esse curso nesse período, né? E eu imagino como é que vai ser o próximo, já deve ser do caramba. Vai ser do caramba. Parabéns, cara, parabéns. Obrigado, cara, obrigado a vocês. Mais alguém? Que aí eu vou fechar o boteco. Mais ninguém? Bom, o pessoal tá mandando aqui um monte de... Entrou um aviso aqui que a Tamara estava falando, mas não apareceu, não entrou som, nada dela aqui. Então eu vou fechar aqui, né?
Pessoal, muito obrigado a vocês. São 20 horas e 38 minutos. A gente está aqui a 1h40 já, né? São aulas compridas, lives grandes, né? Mas acho que se está todo mundo aqui é porque está valendo a pena. Eu espero ter a chance aí de já aparecer de surpresa, avisar vocês. Vamos lá, moçada, vamos ter mais uma troca de ideias aí, porque descobrimos algo novo, né? E acho que essa é a coisa que moveu a gente fazer o curso desde o começo. Olha que coisa legal que eu achei. Vamos falar a respeito, vamos compartilhar, vamos melhorar, vamos aprender um com o outro, né? E eu estou altamente satisfeito. Para mim foi além do que eu podia esperar. Eu tinha muitas dúvidas no começo do curso, se o material que eu tinha estava de acordo com o que eu enchi o saco da agência, dizendo não prometa, para de prometer, cara, não promete o que eu não posso entregar, porque eu tinha muitas dúvidas do que podia fazer. E agora eu olho para trás e falo, cara, deu muito certo e foi legal, foi prazeroso, e eu também vou sentir saudade aqui de estar aqui, por isso que nós vamos fazer mais. Então fiquem espertos no Telegram, porque é lá que o bicho continua vivo, tá bom? Obrigado, gente, obrigado a todos, beijão pra vocês, ó, palmas. Uma salva de palmas aí, ó. Coraçõezinhos, olha aí, todo mundo aplaudindo. Deixa eu bater uma foto disso, espera aí, faça um aplauso aí que eu vou bater uma... Eu nunca fiz foto nenhuma, olha lá, todo mundo aplaudindo, vamos lá. Aê, moçada, que legal. Deixa eu pegar a outra página. Aqui também, aí, todo mundo aplaudindo. Aê, gente, obrigado. E tem mais uma página, peraí, tem 3 páginas. Todo mundo. Que legal, vou publicar isso aqui. Obrigado, gente. Muito bom estar com vocês aí. Grande abraço a todos, viu? Vou salvar aqui o file e pronto. Obrigado.